Tamo nós aqui de novo, dessa vez gravado. Vamos ter aula gravada nesse tempo agora, nesse terceiro tempo de aula. E nada mais justo de continuar a matéria, né? Vamos então falar sobre a redemocratização, né? A primeira parte da redemocratização. Essa aula não tem na apostila, porque para que eu possa dar a aula da apostila sobre redemocratização, eu tenho que dar a primeira parte que não está aí, ou seja, o final, né, da ditadura militar, ou seja, como que essa ditadura militar ela vai começar a falir. Bem, caso houver algum barulho externo de cachorro, ou então em época de eleição tem ladrão, tem candidatos fazendo campanha e muitos deles com música e fogos. Então, para eu esperar isso, não ia ter aula. Então, vai com som externo mesmo. Então, vamos começar a aula de hoje, né? Estados Unidos da América. Por que eu vou começar pelos Estados Unidos da América? Porque lá é que está todo o financiamento para as ditaduras militares. E no período que estava passando os Estados Unidos, na década de 70, era muito grave. Por quê? Porque o mundo estava começando a ter crise econômica devido à crise do petróleo. Se a sua professora de geografia não falou sobre isso, ela vai falar. Então a crise do petróleo no Irã estava bombando. Isso, algumas economias mundiais estavam perdendo força. Os Estados Unidos era uma delas. E outra, os Estados Unidos também estava tendo uma crise política muito grande. Quem estava sendo impeachmentado era o presidente Richard Nixon. Richard Nixon, por causa do caso Watergate, foi impeachmentado e aí deu lugar ao seu vice, o Gerald Ford. E o seu vice não era também muito adepto a ditaduras, ou seja, ele era contra a ditadura militar, ele era contra ditaduras nos países da América Latina. Ele era contra a ditadura em qualquer situação. E aí o que ele fez? Ele retirou o financiamento às ditaduras do mundo, ou seja, do mundo ocidental. Então o Brasil não ia receber aquele dinheirinho, a Argentina também não. Ou seja, todos os países com ditadura iriam entrar também na crise econômica. Fora que o Brasil tinha aquela questão do milagre econômico, aquela bolha que estourou e que causou uma inflação altíssima. Essa inflação altíssima também veio por conta da crise do petróleo, ou seja, da revolução do petróleo no Irã. Então, com o Gerald Ford retirando o apoio às ditaduras, não restou mais nada do que o presidente Geisel. Na verdade, o nome dele é Ernesto, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele vai abrir a política, ou seja, ele vai deixar a ditadura e vai abrir para a democracia. E todo mundo ficou feliz, vamos abrir a democracia, não vai ter mais repressão. Por quê? Ele disse que ia abrir para a democracia, ia ter uma abertura política, mas essa abertura ia ser lenta e gradual. Por quê? Porque se ele abrisse de vez, a oposição ia tomar o poder. E isso ele não queria. Então,
com abertura lenta e gradual, ele teria controle. E com certeza esse controle veio meia furada, porque ele tinha em mente que o pessoal estava adorando a ditadura militar. Para ele, o pessoal estava amando a ditadura. Eu amo a ditadura. O povo está amando, o povo está do nosso lado. Bem, fora que quando ele anunciou essa abertura, a linha dura do exército logo criticou. Não pode ter abertura, ele tem que ter ditadura para sempre. Ou seja, eles não estavam vendo que o financiamento dos Estados Unidos tinha ido por água abaixo. E aí o Geisel, não, vamos abrir para a democracia. Para ele, o pessoal estava adorando a arena, estava adorando a ditadura militar, estava adorando os deputados. Mas houve uma eleição. Ele abriu, deixou da censura, deixou correr solto o horário eleitoral gratuito, todo mundo teve vez para falar e por aí vai. Só que na primeira eleição para o Congresso Nacional, quem venceu praticamente foi o MDB, a oposição. O Geisel falou aquele palavrão bem alto. Isso não poderia acontecer. Palavrão, eu me censurei. A gente tem que fazer alguma coisa para essa oposição não ganhar para governador e muito menos para presidente. Vamos ter que bolar algum plano aqui para impedir da oposição ganhar as próximas eleições. E aí, eles inventaram uma lei chamada de Lei Falcão. O que seria essa Lei Falcão? Durante as eleições, não era mais permitido haver debate político. Ou seja, as emissoras de televisão, rádio, jornais, não poderiam, em hipótese nenhuma, haver debate político. Outra coisa, para ferrar com a vida da oposição, eles inventaram nessa Lei Falcão de, no horário eleitoral gratuito, ninguém falar suas propostas, ninguém simplesmente falar nada, somente ter o retrato dele apresentado na televisão e uma voz: vote ladrão da periferia, vote Zezinho da periferia, número 70, se não der certo, 70 de novo. E pronto, aí aparecer a foto de outro candidato e por aí vai. Eles não poderiam falar nada na televisão, no rádio, em nada. Essa foi a Lei Falcão. Para melhorar as coisas, eles fizeram em 1977, 77 mesmo, eu não gravo, ele edita um pacote chamado Pacote de Abril, um presente, aquele pacotão de presente, só que não tinha nada de presente bom. Esse pacote era: a eleição para os governadores deveria ser indireta, ou seja, as eleições não poderiam o povo escolher. Quem tinha que escolher era o Congresso. Ponto. Outra coisa que também tinha, deixa eu ver aqui na minha cola, o mandato de presidente, ou seja, o presidente militar, aquele presidente tá ok, tipo, tá ok, em vez de ser 4 anos, passa para 6 anos de presidência. E também a ideia do senador biônico. Como era esse senador biônico? Bem, se a oposição ganhasse para toda a eleição para deputado federal e a oposição ganhasse
para senador, 10 senadores da oposição contra 9 da Arena, dos militares, deveria ter o dobro de senadores militares para que a oposição tivesse menos. Ou seja, se ganhasse 3 senadores da oposição, iria ter 6 senadores da Arena, ou seja, 6 senadores militares. Vamos de onde eles vieram? Mágica do Harry Potter. Eles eram simplesmente convocados para assumir o senador biônico. Ou seja, o governo nunca tinha que ter menos, ele tem que ter mais do que a oposição. Esses foram os pacotes de abril. E foi feita a censura também, foi colocada a censura na televisão de novo. E no rádio também, não poderiam falar nada. Até porque, quando eles tiraram a censura, apareceu na televisão assassinato de jornalista, né? E aí a ditadura militar falou que o cara tinha se suicidado. Caso Vladimir Herzog, ou seja, eles mataram o cara durante os carinhos, ou seja, na ditadura, na tortura, e depois falou que o Vladimir Herzog se suicidou. E fora outros casos que ocorreram no decorrer do tempo, que sempre foi um acidente, alguma coisa assim do tipo. Mas aí eles preferiram censurar novamente. A economia também não estava lá essas boas coisas, né? Então não tinha mais como manter a ditadura militar. Então foi realizada algumas aberturas lentas, como eu havia já falado. E uma dessas aberturas lentas foi a revogação, ou seja, o término da validade do AI-5. Quando terminou o AI-5, o pessoal comemorou. Ou seja, todo mundo teve seus direitos garantidos novamente. E o que veio por trás disso foi a lei de anistia. Ou seja, as pessoas que não morreram, mas que foram expulsas do Brasil pelas ideologias que ele comportava, que eram ideologias contra a ditadura, poderiam voltar ao Brasil, né? E aí veio de volta Caetano Veloso, veio de volta Gilberto Gil, um montão de artistas voltaram, um montão de políticos exilados também voltaram, como por exemplo Leonel Brizola, Miguel Arraes, voltaram para o Brasil com a lei de anistia. Isso foi bom. Por outro lado, obviamente que o ônus dessa lei da anistia também garantia que os torturadores, garantia que as pessoas que reprimiam estudantes também tivessem o perdão. E isso é problema até hoje. Hoje, a Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade quer revisionar essa lei. Mas forças políticas ocultas, ou seja, a força dessa ditadura militar ainda existe no Congresso. Na presidência também. E aí dificulta essa revisão da Comissão da Verdade. Isso até hoje. A gente vai voltar a falar sobre isso. E estava surgindo no cenário brasileiro um carinha lá em São Paulo. Ele era trabalhador, né? Ele montava carros, ele era metalúrgico. Não montava carro não, ele era metalúrgico. Estava surgindo lá no cenário brasileiro. E o cara simplesmente estava ferrando a vida da ditadura militar, do Geisel, de todos os militares. Ele simplesmente vendo essa abertura,
ele consegue colocar os sindicatos autônomos, ou seja, o governo não tinha mais controle dos sindicatos, e ele, como líder sindical, ele organiza uma greve geral, aliás, uma greve em São Paulo, depois ele vai fazer a greve geral, mas uma greve em São Paulo. Nascia ali um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E ele começa a lutar contra a ditadura através de greves. O cara não teve vida fácil, porque a repressão veio em cima. Prenderam o Lula, primeira vez. O povo pediu para soltá-lo. Dessa vez o povo tinha sido ouvido pela justiça. Soltaram o cara e o cara organizou mais greves. E o cara simplesmente acabou com o sossego do Geisel, do Figueiredo e de toda a turma militar, de toda a ditadura militar. E ele fez mais. Além do sindicalismo, ele, juntamente com a Igreja Católica, principalmente nas comunidades eclesiais de base, ele vai criar um partido político. Obviamente, quem não sabe o partido político? PT. Ele cria esse partido político dentro da Igreja Católica, dentro do núcleo de eclesiais de base, que tinha apoio de alguns padres, né, de algumas lideranças da comunidade cristã católica. E como o bipartidarismo também caiu, ou seja, não somente o AI-5 tinha caído, mas o AI-2 também caiu, ou seja, todo mundo poderia organizar partido, voltava o pluripartidarismo, como é hoje. E aí surgiu no cenário político o MDB, foi dividido na época, PDT, PTB e mais tarde PSDB, PFL, que hoje é o DEM, e outros partidos políticos do MDB, inclusive o Partido Comunista Brasileiro. E o Partido da Arena se divide em PDS, depois esse PDS vai se transformar em PPB, e hoje essa Arena ela é camuflada nos partidos do PP, PSL, Patriota e por aí vai. Bem, então esses partidos formaram, e o PT foi o único partido criado em núcleos de eclesiais de base, ou seja, criado nas comunidades católicas, ou seja, ele não é uma divisão do MDB. Bem, e aí já estava no governo o João Batista Figueiredo. O João Batista Figueiredo, ele abriu mais a abertura política, né, para a democracia. Então, ele que fez essa queda do bipartidarismo, criou-se um monte de partidos e foi feita a primeira eleição direta para governador. No Rio de Janeiro, obviamente, ninguém da antiga Arena ganha. Quem ganhou foi a oposição. No caso, no Rio de Janeiro, o governador foi o Leonel Brizola. Em São Paulo também teve governador hoje oposição e por aí vai. Acho que Francisco Montoro, não lembro. Bem, e aí cria-se um problema, porque em alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, alguns anos à frente, em 83 que isso aconteceu, em 2 anos à frente iria acontecer eleições para presidente. E havia uma lei tramitando no Congresso, ou seja, uma lei caminhando no Congresso,
da lei chamada Dante de Oliveira, criada pelo Dante de Oliveira, que assegurava ao povo o direito de escolher seu próprio presidente. Obviamente que o povo soube dessa tramitação e começou a fazer manifestações nas ruas pedindo diretas já. O governo militar tentou de todas as maneiras abafar essas manifestações. A emissora que andava do lado do governo nessa época, era fanzaça do governo militar, era a Rede Globo. E a Rede Globo falava que o comício para as diretas já, o comício que definiria o pedido de direta já, era simplesmente comemoração do aniversário de São Paulo. E nem citou as diretas já. Isso faz com que as pessoas desse movimento aumentaram cada vez mais o protesto. No Rio de Janeiro, o Leonel Brizola começou a xingar o Roberto Marinho. E Brizola não era os políticos de hoje, ele colocava mesmo a boca para falar mesmo. Brizola era terrível e colocava em cima, que até que a Globo se rende e fala em movimentos diretas já. E com isso a ditadura militar fica ameaçada. Por que os governos militares não queriam que o Brasil fosse escolher seu presidente em 1985, nessas eleições? Simplesmente porque quem estava encabeçando as pesquisas eleitorais para próximo presidente da República era o Leonel Brizola. Em segundo lugar, quem estava encabeçando para ser o presidente da República era o Lula. Se um desses dois caras ganhasse, iria, quando assumir o governo, prender todos os militares e revogaria a lei de anistia parcialmente e colocaria os torturadores na cadeia. Os militares não queriam isso. E os militares lutaram para que essa lei não fosse passada no Congresso. E não passou. Ou seja, foram 3 anos de comícios, protestos para as diretas já, para o povo escolher em 85 seu presidente. E aí foi a votação da lei Dante de Oliveira. O governo nesse dia colocou a censura. Não poderia filmar o Congresso Nacional e muito menos Brasília. E quem estivesse manifestando nas ruas ia ser preso. Ninguém soube como que ocorreu essa votação para se ia valer a lei Dante de Oliveira ou não. Ninguém sabe. Porque não havia em nenhum momento imagens de dentro do Congresso Nacional e a notícia era enviada pelo governo. Só aconteceu que no dia da votação veio a notícia de que a lei Dante de Oliveira não tinha passado e que as eleições em 85 seriam indiretas. Frustração total. E somente 2 partidos é que estavam permitidos a fazer a eleição: o MDB e o PDS, que era a antiga Arena. Ou seja, até o último momento os militares quiseram prosseguir no poder. Só que, como eles não estavam querendo colocar nenhum general mais, eles colocaram como representante deles um carinha chamado Paulo Maluf,
E já no MDB colocaram para candidato o Tancredo Neves, o mesmo primeiro-ministro do João Goulart, o mesmo que foi contra a ditadura e o mesmo que era amigo de Getúlio Vargas. E para vice-presidente ao lado do Tancredo Neves, coloca o José Sarney. José Sarney, que era funcionário do SNI, Sistema Nacional de Informação, que era uma empresa do governo militar. E a votação foi indireta. Votação indireta, deputados escolheram. E, por uma margem bem alta, quem ocupou a presidência foi o Tancredo Neves. Quem ganhou foi o Tancredo Neves. Paulo Maluf perdeu. Tancredo Neves ganha, festa no Brasil todo, porque ele era oposição à ditadura militar. E em compensação, o nosso amigo Paulo Maluf, ele vai tentar a prefeitura de São Paulo. Rouba, mas faz. Já o Tancredo Neves é aquele cara, ganhou, mas não levou. Por quê? Porque uma semana antes dele assumir a presidência, ele morreu. Morreu de doença, morreu do coração. Ele tinha um problema no coração e morreu. Passou mal na missa de celebração da sua vitória. Passou mal, foi internado em São Paulo, morreu. E quem assume a presidência? José Sarney, o funcionário do SNI, que era do governo militar. Nossa, mas aí dá para ter conspiração. Dá, mas a gente não sabe ao certo se as conspirações são reais ou fictícias. Fica na opinião de vocês. Então essa foi a aula sobre fim da ditadura militar. Primeira fase da redemocratização, ou seja, primeira aula sobre redemocratização. Fim da ditadura, redemocratização. Semana que vem a aula vai ser ao vivo e aí a gente vai falar sobre essa redemocratização ao vivo. Eu vou colocar exercício para vocês, aliás, eu acho que o exercício já deve estar por aí, né? E depois a gente conversa mais sobre redemocratização. Galera, até mais. Fui!